minutinho. Eu só não tô conseguindo deixar grande, mas acho que assim vocês conseguem ver, tá? Então, como eu falei na última aula, a gente estava falando sobre propagação do calor, onde a gente tinha condução, eu coloquei essa imagem aqui, onde a gente tinha condução, onde a gente tem a nossa chama, contato direto com o objeto, e o calor ele vai se propagando de maneira que uma partícula vai batendo na outra, tá? Então, o calor dessa barra que está na mão desse moço, ela começa a aquecer da ponta para o resto do cabo, tá? Isso era a condução. E a gente tinha que a condução, ela não se propagava no vácuo, porque a gente precisa de um meio material para poder propagar ela, tá? E aí a outra que a gente falou foi sobre a convecção, que o calor é propagado através das correntes de convecção. Lembra da panela, tá? Da panela de água que a gente tinha, que ela ia aquecendo no meio, a água quente ia subindo, a água gelada ia descendo, a água quente subindo e a água gelada descendo. Então a gente tinha a convecção, que ela é feita por maneiras de correntes e de massas, tá certo? E aí a convecção também necessita de um meio material para poder se propagar, então ela também não se propaga no vácuo. E aí a gente coloca a pergunta, pô, então como é que o Sol consegue aquecer a Terra e entre outras estrelas e outros planetas e tudo mais? Eles conseguem aquecer por meio da irradiação. Como é que a irradiação é feita de uma maneira geral? É através das ondas eletromagnéticas. O que são essas ondas? De uma maneira... Peraí que eu coloquei aqui. A gente tem alguns exemplos de ondas eletromagnéticas para ficar melhor de falar o que elas são, tá? Imagina que a nossa partículazinha esteja se agitando muito, 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 e ela começa a irradiar energia. Essa energia que ela irradia pode ser de diversas maneiras, tá? Então, todo o corpo, ele emana uma radiação, tá certo? Imagina que, igual a gente tem o micro-ondas, ele é denominado pelo nome da onda, tá certo? Então, a sua comida ela é aquecida pela onda de micro-ondas, tá? Então, é dessa maneira que a irradiação ela é feita, através das ondas. Então, é dessa maneira que o Sol consegue aquecer a Terra e, entre outros fenômenos, ocorrem, tá certo? Então, eu coloquei aqui o que é a irradiação. Essas ondas que são emanadas do corpo quente, elas são chamadas de ondas de calor, muitas vezes, é um nome bem intuitivo, tá? E por ela ser uma onda eletromagnética, vocês vão ver, acho que vai ser o último assunto que eu falo com vocês, sou eu que dou ondulatória. A onda ela não necessita de um meio material, a onda eletromagnética em específico, ela não necessita de um meio material para poder se propagar. Então, ela se no vácuo. Então, você tem o Sol lá longeão, um meio de nada, que a gente está imerso, e o planeta Terra. Então, o Sol manda essas ondas que aquecem a Terra, tá? Essas ondas de calor. E essas ondas de calor são infravermelho, espectro visível, dentre todas essas outras ondas, tá certo? Então o Sol manda tudo isso e a gente é aquecido de alguma maneira, tá certo? Então, bora lá. Aqui, essa imagem, então o Sol tá enviando suas ondinhas de calor aqui para a Terra, tá certo? E com isso a gente já pode notar alguns fenômenos principais que ocorrem aqui. Por exemplo, o efeito estufa, a gente vai ver sobre a garrafa térmica, o seu funcionamento, tá bom? E aqui eu coloquei uma observação que é o seguinte, que todos os corpos emitem radiação. Por que todos os corpos emitem radiação? Todos os corpos inclui eu e você, inclui todo e qualquer objeto que você esteja vendo. Lembra que a temperatura é o nível de agitação das partículas de um corpo, tá certo? Conforme esse corpinho ele vai se agitando, suas partículas vão se agitando, a gente tem que são mandadas energias, pacotinhos de energia saem desse corpo. E esses pacotinhos de energia que saem do corpo é a radiação, tá? Então você tá aí paradinho, mas você tá emanando a radiação por conta da temperatura do seu corpo, tá certo? É assim como outros tantos objetos ao seu redor, tá? E aí a gente vai pelas ondas mais comuns, por exemplo, a onda de rádio, a onda de micro-ondas, que é a onda que a gente aquece para aquecer nossa comida, tá? O infravermelho é uma onda muito quente, acima também o ultravioleta, tá? Então todas essas mandam energia térmica consigo mesmas, tá bom? Assim como energia luminosa, energia sonora, tá bom? Então a irradiação, ela é dessa maneira. Nossa, passou uma moto bem na hora. A irradiação, ela é dessa maneira. Então, a gente manda calor, energia térmica para o próximo corpo por meio dessas ondas de calor, tá? Que elas não precisam de um meio para se propagar, tá bom? Então, ocorre no vácuo.
Alguma dúvida até o momento? Não? Sim, não? Então vamos lá. Como a gente está falando sobre ondas e sobre calor e tudo mais, a gente tem algumas fontes de calor. Aqui eu coloquei mais por curiosidade, porque o Enem coloca muito no seu texto e a Unicamp também já colocou no seu texto. Então, às vezes, se você não sabe, você se perde, mas é só uma característica mais observável assim. A gente pode definir essa ondinha de calor como calor luminoso e calor obscuro. O que é isso? É de maneira muito intuitiva, tá certo? O calor luminoso é quando a gente passa essa onda de calor e ela emana energia, ela emana luz também, luminosidade. Por exemplo, a gente tem a lâmpada incandescente. Ela manda calor. Para quem já ficou perto, essa lâmpada é a mais antiga, né? Hoje em dia a gente usa muito a lâmpada fluorescente e a LED e tudo mais. Esse tipo de lâmpada, ele é muito, muito quente. Para quem pegou, sabe que é absurdamente quente, assim, ficar perto, aquece os ambientes. É por isso que ela não é também eficiente, tá? Ela gasta mais energia. Então, além de mandar essas ondas de calor, ela manda também luminosidade, tá? Então, o calor seria um calor luminoso, onde você tem o brilho, luz e tudo mais. E o que seria o calor obscuro? Deixa eu fazer uma setinha aqui. A setinha ficou tão feia. Peraí. E o calor obscuro? O que é o calor obscuro? É o oposto do calor luminoso. Então, você só vai mandar a sua ondinha de calor sem emanar nenhuma luminosidade, tá? É isso que acontece na maioria dos casos. Por exemplo, aqui eu coloquei o ferro de passar roupa. A gente tem que o ferro, ele aquece a nossa roupa, né? Ele passa a sua temperatura para a roupa, ou qualquer outra coisa que você queira passar, mas ele não emana luminosidade, luz, tá? Por exemplo, micro-ondas também. Você não vê a sua comida lá brilhando. Tirando aquela luzinha, se você apagar aquela luzinha de dentro do micro-ondas, a sua comida não vai ficar brilhando enquanto ela aquece, tá? Então, esses são tipos de calores obscuros, tá bom? Ou seja, não emana energia, não emana luminosidade quando a gente está passando nossas ondas de calor, tá? Alguma dúvida até o momento? Algum comentário? Então, bora lá. Aqui chega na parte importante, que é a parte de maior aplicabilidade, assim, do conceito em si, que é o seguinte, que é sobre a absorção e a reflexão. Só o metal luminoso? Não. Pode ser qualquer superfície clara também, tá? Então, a absorção e a reflexão. Aqui vai, eu não consegui deixar em tela cheia, não sei por que razão, acho que assim fica melhor. Peraí. Pronto, assim fica melhor, acho que vocês conseguem ver tudo, né? Dá para ler. Então, vamos lá. Aqui vai entrar aquele quesito da explicação sobre, num dia quente, você andar com uma roupa preta e você andar com uma roupa branca. Qual vai aquecer mais e por que que a preta vai aquecer mais? Tá, já dei a resposta. Porque acontece o seguinte, vamos olhar para a cor branca, tá? Eu coloquei... Ih, não coloquei. Peraí, só um segundinho. Não passei pro slide. Eu vou falar mesmo. A gente tem que a cor branca aqui, ela é composta por todas as outras cores, tá? Principalmente as cores primárias. Então, você tem que a cor branca, ela vai refletir todas as cores, né? Então, a branca, ela tem uma característica por si só de absorver menos, tá? E tem um maior poder de reflexão. Então, se você vai absorver menos e vai refletir mais, você não vai se aquecer tanto, o corpo não vai variar tanto a sua temperatura. Agora, você tem a cor preta, tá certo? Que ela é composta também por diversas outras cores, mas quando ela é iluminada, ela não reflete, ela absorve. Então, você tem que a sua onda de calor, ela vai bater no seu objeto preto, o seu objeto opaco, tá? E vai absorver, não vai refletir essa temperatura. Então, você tem que objetos escuros, eles tendem a ser mais quentes, assim, comparado, colocar os dois na mesma condição, o preto ele vai estar mais quentinho do que o branco, porque ele absorve essas ondas de calor, ele não tem a sua característica de reflexão, tá? Aqui eu coloquei do ladinho as características. Então, ela tem um poder de absorção, tá? Ao invés da reflexão. Então, por isso que se você sair de preto, você vai se aquecer muito mais, você vai sentir muito mais calor do que se você sair de branco no dia ensolarado.
tá? Assim como superfícies, igual foi a questão que eu coloquei para vocês na lista 1 ou 2, se eu não me engano. Foi uma questão da FUVEST de 2019, em que falava que você tinha um corpo aluminizado e um corpo negro, tá? É absolutamente isso. E depois ela perguntava o que vai acontecer depois se você variar a temperatura, tá? Se você aumentasse a temperatura no recinto. Ih, travou em que parte? Voltou já? Professora, voltou sim. É que deu uma travadinha na hora que você estava falando da absorção. Aí, Tá, se da você quiser absorção. repetir um pouquinho por causa da gravação. Tá, perfeito. Então, vamos falar, só vou repetir aqui a parte da absorção. Então, na absorção, a gente tem que os objetos... Aí, agora passou a moto. A gente tem que objetos negros, objetos escuros, objetos opacos, eles tendem a absorver mais as ondas, tá? E não refletir, como os corpos brancos fazem, corpos aluminizados, todas essas superfícies, tá bom? É igual se você colocar, pode fazer uma experiência besta, assim. Você pega qualquer coisa opaca ou escura e pega alguma coisa de alumínio, alguma coisa clara. Se você bater a sua lanterna, você vai visualizar isso, tá? O branco ou o aluminizado vai dar aquela reflexão direta assim no seu olho da lanterna. O opaco não, tá? Se for alguma coisa fosca, então vai estar meio bagunçadinho assim, meio desfocado, tá bom? Isso é um jeito de visualizar o que acontece com esses corpos, tá certo? Então, uma questão... eu estava falando sobre a questão da FUVEST. A questão da FUVEST, ela cobrava isso. Ela falava que você tinha um corpo negro e você tinha um corpo aluminizado. E aí você fornecia calor para eles e queria saber o que acontece, tá? Com a temperatura de cada corpo, tá bom? Então, a partir de um certo momento, a partir de um certo tempo, o corpo negro ele vai estar mais quente do que o corpo aluminizado. Porque o corpo aluminizado tem essa característica, ele vai refletir essa onda de calor que veio para ele, enquanto que o corpo negro vai absorver, tá? Então, aqui vocês podem tirar dessa maneira, tá bom? Essa imagem eu coloquei de uma maneira ilustrativa, que aqui é a onda, o raio, batendo e sendo absorvido. Já no corpo branco, ele batendo e sendo refletido, tá certo? Alguma dúvida aqui sobre a parte de reflexão e absorção? Travou? Deu para ouvir? Tudo bem? Então vamos lá. Aqui eu trouxe para vocês o funcionamento da garrafa térmica. Muitos vestibulares cobram. E também é muito interessante entender o fundamento da garrafa térmica, porque é o seguinte: lembra que a gente tem 3 maneiras de propagar o calor: condução, convecção e irradiação. Os 2 primeiros, condução e convecção, a gente sabe que eles não se propagam no vácuo. Então, se eu tenho, por exemplo, a minha água gelada ou meu café quente, e eu quero preservar a temperatura do meu objeto, do meu líquido, tá certo? E aí a gente vai colocar numa garrafa térmica. E aí agora a gente quer entender por que a gente não perde temperatura ou perde temperatura com uma certa dificuldade, tá? A garrafa térmica consegue preservar a temperatura do nosso líquido, do nosso objeto, por muito mais tempo. Então vamos lá. A primeira maneira, de jeito bem intuitivo, assim, da gente preservar a temperatura do nosso líquido é colocando no vácuo. Porque aí a gente já corta 2 meios de propagação, que é a condução e a convecção. Porque a gente sabe que elas precisam de um meio material para se propagar. E se a gente criasse um vácuo entre o líquido e o exterior, a gente já cortaria. O nosso líquido ele se propagaria apenas pela irradiação, tá? Então a gente já reduz bastante as chances dele mudar a sua temperatura. Então a garrafa térmica ela é constituída de que maneira? A gente tem 2 paredes de vidro, tá? Ou outro alumínio, geralmente é vidro, aonde entre essas paredes de vidro, que é esse pedaço aqui do meio, é vácuo, tá? Então, o nosso líquido que está aqui dentro, ele não tem contato com o exterior. Então, a gente já tirou a irradiação, ou a condução, tá? Porque a gente não está tendo contato com o exterior, a gente só está tendo contato com esse vidro, então a nossa perda é muito pequena, tá? Então, condução já foi dificultada. Aí, vamos tentar dificultar também a convecção. O vácuo já dificulta a convecção, porque a gente sabe que a convecção ela não ocorre no vácuo, tá? Então, a gente só tem um meio de propagação do calor. E essa tampa aqui, essa tampa isolante,
ela evita a corrente de convecção, porque se a gente tivesse essa tampa sem, essa tampa permitisse que entrasse energia térmica de fora dentro da garrafa, a gente teria um aquecimento desse líquido, tá, diretamente. Então, se a gente aquece essa parte de cima, a gente tem que as correntes de ar são formadas e tudo mais, propagando a convecção. Então, a gente coloca uma tampa isolante. Então, só com a tampa e com o vácuo, a gente já conseguiu cancelar a convecção e a condução. Então, a gente só tem como perder energia térmica, ou seja, a gente só tem como perder temperatura para o ambiente por meio da irradiação. E como é que a gente previne a irradiação? Colocando uma superfície aluminizada dentro, ou qualquer coisa espelhada. Porque lembra que a onda de calor, vamos ver a imagem de novo, ela é dessa maneira. Então, se eu colocar alguma coisa que vai refletir ela, então ela vai voltar para o meu corpo. Tá? Imagina que aqui seja uma superfície e ela seja reflexiva, tá? Por exemplo, um espelho, um alumínio, algo dessa maneira, tá? Então a gente tem que a nossa onda que bateu, ela volta para o corpo. E é isso que acontece com a parede de dentro da garrafa de alumínio, da garrafa térmica, tá? Ela é geralmente aluminizada, se vocês abrirem, vocês vão ver, porque a temperatura que está querendo sair, ela vai bater a onda de calor e vai voltar para o meu líquido, preservando assim a sua temperatura, tá? Então, esse é o funcionamento da garrafa térmica. A gente tenta prevenir a perda de calor ou o ganho dele, né? Caso você esteja alguma coisa gelada, por meio dessas três maneiras, cortando as três formas de propagação do calor, tá? Perfeito, então. Então, só repetir o finalzinho, não sei em que momento travou um pouco depois. Ah, tá. Então, esse é o funcionamento da garrafa térmica. Eu coloquei, eu acho que se não foi aqui com vocês, eu coloquei na lista exercícios sobre garrafa térmica, porque a FUVEST costuma cobrar, tá bom? Do todo o funcionamento, porque aqui seria uma questão boa da gente cobrar, porque ela envolve as três propagações de calor, condução, convecção e radiação, tá? Então, deem uma olhada com carinho e façam um exercício sobre isso, tá bom? Então, imagina dessa maneira. Por onde a minha onda de calor se propagaria? Consigo evitar? Sim, na condução e na convecção, só você colocar no vácuo, porque você sabe que a condução e a convecção, elas não existem no vácuo, tá? E aí depois, aqui no caso, com a irradiação. E a garrafa térmica sana o problema da irradiação, colocando paredes espelhadas na parte de dentro, tá? Então, esse é o funcionamento da garrafa térmica, tá certo? Próximo e último fenômeno que ocorre por conta disso tudo. Um fenômeno muito interessante que se comunica muito com a geografia e com a química, que é o efeito estufa, tá? O que é o efeito estufa? Olha para essa imagem aqui. A gente tem que o Sol tá lá longeão e raios para a Terra, tá? Ondas para a Terra. E aí a Terra vai absorver e vai refletir algumas ondas, tá? É por isso que a gente consegue observar que o céu é azul e tudo mais, tá bom? Não é porque o Sol bate no oceano e reflete para o céu, não, tá? A gente tem que a nossa atmosfera ela é composta principalmente por CO2, que é o gás carbônico, e vapor d'água, tá bom? Então a gente tem que o raio que veio do Sol bate na atmosfera e a Terra absorve e a Terra reflete parte desse calor, tá? Só que como o nosso... Eu coloquei aqui. Só que como a gente tem uma camada densa, tá? De CO2, vapor d'água e poluição e tudo mais, a gente tem que... O que é o efeito estufa? É você preservar, no caso a gente, planeta Terra, essa temperatura, esses raios, tá? Então, imagina que a gente receba uma quantidade X de raios do Sol. A gente vai absorver 60% e vai refletir 30%, 40%, tá? É mais ou menos nessa proporção, assim, que ocorre isso. Então, o efeito estufa, imagina para as plantinhas, eu acho que é mais fácil visualizar. Quem já viu uma estufa de plantas, tá? A gente tem que ela é feita de vidro, tá bom? E aí a gente tem que a luz do sol, ela bate no vidro, o vidro absorve, só que o vidro não manda de volta, porque a parte de dentro ela é opaca. Então a gente não consegue fazer com que o nosso raio ele entre e seja refletido totalmente, tá? Então é isso que ocorre. O vidro deixa entrar, mas não deixa sair, tá? É assim também no seu quarto, por exemplo, com calor entra, mas ele não sai. No carro a gente sente bastante isso. Você ficar dentro do carro num dia de sol, por exemplo, com os vidros fechados, você vai ver que vai aquecer,
não vai resfriar da mesma forma com que aquece, porque o vidro faz esse papel, ele deixa o raio entrar, mas ele não deixa ele sair totalmente. Então, imagina que entrem 5 raios dentro do seu carro. O seu carro vai segurar 3 e vai só refletir 2, tá? Então, esse é o efeito estufa. Ele é tão importante que ele mantém a nossa temperatura da Terra numa temperatura média, tá? E aí que entra o problema. Nossa, passou a mão. E aí que entra o problema. Por quê? Como a gente está tendo um aumento absurdo de poluição e aumento de carro, e aumento de fábrica, e aumento de plantação, onde a gente tem gado que manda aqueles tantos de gases, tá, para a atmosfera, a gente tem que essa camada de CO2, vapor d'água e tudo mais, ela vai se espessando. Conforme ela vai se espessando, ela vai aumentando, né, o seu tamanho, a sua grossura, a gente tem que os raios tendem a entrar e não tendem a sair, tá? A gente não reflete, a gente reflete menos. Ou seja, a gente acumula temperatura, a gente acumula todos esses raios. Aqui nessa segunda imagem é mais fácil de visualizar isso, tá? A gente tem aqui, saindo da indústria, uma certa quantidade de poluente, e essa quantidade de poluente não consegue sair da nossa atmosfera, tá? Aumentando esse efeito. Então, fazendo com que a temperatura média do planeta aumente, causando efeitos que a gente nem conhece, tá? Um deles, que é horrível, que é o aumento da temperatura dos oceanos, tá bom? Entre outras tantas milhares de coisas. Imagina que a temperatura do planeta ela vai crescendo exponencialmente. Então, a gente tem que muitas formas de vida que a gente conhece, elas não vão existir por conta desse aumento da poluição na atmosfera, tá? Na geografia, vocês vão ver que a Unicamp, a FUVEST e a Unesp, no mesmo ano, que foi o ano de 2019 e 2020, cobraram uma questão sobre isso, onde a gente tinha, por exemplo, a inversão térmica e outras coisas mais. Para quem pegou as provas para fazer, viu esse tipo de questão, tá? Tem o smog fotoquímico, inversão térmica, entre outras, chuva ácida, tá? Entre outras coisas, tá certo? Então, é isso que ocorre. Esse efeito estufa, ele é muito benéfico para o planeta, porque ele mantém a nossa temperatura média. Só que a partir do momento que a gente tem uma quantidade absurda de poluentes na atmosfera, aumenta muito essa absorção, tá? A gente não consegue refletir, não consegue mandar de volta para o espaço esse calor que a gente recebeu, tá? Fazendo todo esse efeito e todas essas catástrofes populares, tá bom? Alguma dúvida aqui sobre efeito estufa? Não entendi. Alguma pergunta? Aqui eu coloquei vocês uma imagem sobre o problema da poluição, tá? Então, a gente tem desmatamentos, queimadas. Esses CFC são gases poluentes, tá? Queima de combustíveis derivados do petróleo e do etanol. E aqui a gente tem os gases de efeito estufas e os combustíveis fósseis, tá? Então, a gente tem que acontece tudo isso. Então, a gente já tem a absorção da atmosfera pelo Sol, tá? Pelas ondas que mandam do Sol. E a gente tem ainda essa porrada de poluentes sendo emanado da nossa própria Terra. Então, o efeito estufa, ele vai aumentar, a atmosfera ela vai engrossando, tá? Essa camada de poluentes, fazendo com que a radiação que escape seja muito menor, tá? Do que se a gente tivesse um céu, digamos, limpo, sem poluição, tá? Então, causa todo esse tanto de problemas. Então, bora lá para os exercícios. Alguma dúvida até o momento? Não? Tá dando para ouvir? Caiu? Tudo certo? Então, vamos lá. PUC. Nas garrafas térmicas, usa-se uma parede dupla de vidro. As paredes são espelhadas e entre elas há vácuo. Assinalar a alternativa correta. A. O vácuo entre as paredes evita as perdas do calor por radiação. Verdadeira. Os vácuos entre as paredes evita perdas de calor por radiação. Verdade. Ah, não, cancela, gente. Pera. Errei. E outra coisa. Falso, porque a gente sabe que a radiação, ela se propaga no vácuo, tá? Então, se fosse, por exemplo, aqui condução ou convecção, seria verdadeiro. Mas não, a gente sabe que a radiação, ela se propaga no vácuo. Então, falso. Letra B. As paredes são espelhadas para evitar perdas de calor por condução. Não, porque a gente sabe que a condução é apenas pelo contato. Então, se o nosso líquido está em contato com essas paredes espelhadas, a gente vai ter que ele vai conseguir propagar o seu calor, tá? Então, o espelhamento não evita perdas de calor por condução. Falso. Se fosse radiação, seria verdadeiro, tá? Porque a gente sabe que na radiação é por meio de ondas
E a parede espelhada tem a propriedade de refletir de volta para o líquido, tá? C. As paredes são espelhadas para evitar perdas de calor por radiação. Exatamente, tá? Então, é o que eu expliquei na parte de cima. Verdade. Então, a gente tem esse espelhamento. Imagina essa imagem aqui exatamente. A gente coloca um espelho aqui de volta, a onda que é emanada é refletida de volta para o nosso líquido, tá? Então, verdadeiro. D. O vácuo entre as paredes acelera o processo de convecção. Nada a ver, porque a convecção nem ocorre no vácuo, tá? Totalmente incorreta essa alternativa. Então, xizinho. E letra E. As paredes são espelhadas para evitar perdas de calor por convecção. É a mesma coisa da primeira alternativa. Não, tá? Porque a convecção, ela ocorre por um meio, a parede espelhada, ela pode ser um meio de propagação, tá? Então, falsa também. Letra certa, letra C, tá? Então, era dessa maneira para se pensar. A gente tem que o espelhamento, ele reduz... Peraí. Vou dar cor. A gente tem que o espelhamento, ele reduz a radiação. E a gente tem que o vácuo reduz a propagação por condução e por convecção. Tá certo? Alguma dúvida nessa questão? Hoje está bem tranquila a aula. Alguma? Não? Tranquilo? Então, bora lá. Selecione a alternativa. Essa aqui eu vou deixar vocês fazerem. Eu vou dar 3 minutinhos para vocês fazerem. Porque ela é uma pergunta mais completa. Peraí, deixa eu só deixar do jeito que vocês visualizem. Se eu deixar assim, vocês conseguem ler? Dá para ler? Ou tá pequeno para alguém? Não, sempre. Sim? Então tá. Ó, vou dar 3 minutinhos para vocês fazerem essa. E aí, só mandar no chat, tá? Pode começar. Para o pessoal que colocou C, a alternativa está correta. Para quem não respondeu, se tiver qualquer dúvida, é só mandar. Por que não respondeu ou se não entendeu. Ela é uma questão que vocês fizerem exatamente em 1 minuto. Porque ela não é de uma faculdade conhecida. Não, conhecida sim, é conhecida, é muito boa. Mas, assim, não é principais nomes. Por exemplo, o Veste, Unicamp, Unesp e tudo mais do estado de São Paulo, tá? Então, a gente tem que a Unicamp cobra uma questão exatamente parecida, muito, muito, muito parecida. E se ela é uma questão que você faz em 1 minuto, você poupou tempo para fazer as questões que você leva mais de 3 minutos, tá? Então, treinem isso, parabéns para a galera que conseguiu, tá? Então, bora fazer junto. O calor chega até nós por... A gente tem aqui o Sol e a gente tem aqui a Terra, a gente tem aqui o vácuo. Então, a única maneira do Sol conseguir chegar na Terra, a onda de calor, é por meio da radiação, porque ela é a única que consegue se propagar pelo vácuo. Próximo. Alguém teve alguma dúvida nessa 1? Acredito que não. Mas se tiver, é só mandar, tá? 2. Uma moeda bem polida fica
alguma coisa quente do que uma moeda revestida de tinta preta, quando ambas são expostas ao sol. Aqui a gente tem exatamente o que é uma moeda bem polida, uma moeda brilhante, tá? Imagina que você pegou aquela moeda de 50 centavos e você poliu ela, ela fica absurdamente reflexiva, tá? Tanto se você colocar no sol, ela vai refletir muito. E tem uma moeda revestida de tinta preta. É exatamente o caso daqui da absorção e da reflexão, tá? Do corpo negro e do corpo aluminizado, do corpo negro, do corpo branco, tá bom? Então a gente tem que uma moeda polida, ou seja, um corpo reflexivo, ela fica menos quente do que um corpo de revestido de tinta preta. Porque o corpo de tinta preta, a gente vai ter que ele vai absorver todas aquelas ondas de calor. E o corpo polido, ele vai refletir. Então, ele vai ficar menos quente do que o corpo de tinta preta, tá? Então, aqui a gente já exclui essa, já exclui essa e já exclui essa. Ficamos entre A e B. A e C, perdão. E a 3, numa barra metálica aquecida numa extremidade, a propagação do calor se dá na outra extremidade por... A gente tem que a nossa barra aqui, ela tá com uma chama aqui. A gente tem que aqui as moléculas estão absurdamente agitadas. Aqui mais calminho, mais calminho, mais calminho, mais calminho. Uma molécula vai agitando a outra, uma partícula, né, desse corpo vai agitando a outra, e essa forma de propagar o calor é por meio da condução, como a gente viu na aula passada, tá? Então, a gente tem a alternativa C, tá? Como correta. Alguém teve alguma dúvida aqui? Eu acho que a 2 era mais complicadinha, né, de entender. Mas era só visualizar dessa maneira. Uma moeda polida, imagina de verdade uma moeda na sua cabeça. E uma revestida de tinta preta, tá? Então, podemos ir para a próxima? Bora lá. FUVEST. A figura... Ih, eu acho que eu vou fazer essa aqui primeiro. Essa aqui primeiro, tá? Enem. Enem. Em um experimento foram utilizadas 2 garrafas PETs, uma pintada de branco e outra de preto, acopladas uma a cada termômetro. Essa questão foi de 2000 e ela é atual, acho que ela é de 2018, se não me engano. No ponto médio das distâncias entre as garrafas, foi mantida acesa durante alguns minutos uma lâmpada incandescente. Em seguida, a lâmpada foi desligada. Durante o experimento, foram monitoradas as temperaturas da garrafa. A. Enquanto a garrafa permanece, ou enquanto a lâmpada permanece acesa, e B. Após a lâmpada ter sido desligada e atingir um equilíbrio térmico com o ambiente. A taxa de variação de temperatura da garrafa preta, em comparação à da garrafa branca, durante todo o experimento foi... Essa aqui eu queria que vocês fizessem. Vou dar 3 minutinhos também. Pensem o que acontece com essa garrafa preta e com essa garrafa branca, tá? Quando ele coloca assim, a taxa de variação da temperatura da garrafa preta, ele quer saber o tanto que essa, tipo assim, é a noção do tanto que essa garrafa vai variar a sua temperatura. Então, se a gente tiver ela a 30 graus Celsius e a gente colocou nessa lâmpada e ela foi a 100, a taxa de variação é de 100, de 70 graus Celsius, tá? É essa a diferença. Podem colocar sem medo, tá? Aqui no chat, se for de outra, que outra pessoa não tá nem pensando, pode colocar aqui, tá? Se não souber, coloca um X.
Mais um minutinho para vocês. Deu. Bora lá, então. A gente quer saber o que aconteceu com a taxa de variação da temperatura, tá? Da garrafa preta em relação à garrafa branca. Vamos lá, letra A. Igual no aquecimento e igual no resfriamento. Se a gente tem essa situação da garrafa branca, uma lâmpada e uma garrafa negra, a gente tem, vamos analisar primeiro a situação A. Quando a luz está ligada. Quando a luz está ligada, a gente sabe que essa lâmpada é incandescente, vai emanar ondas de calor junto com luminosidade, ou seja, vai aquecer os corpos ao redor, tá? Mas o que vai acontecer? A gente sabe que a garrafa preta ela vai absorver essa ondinha de calor. Enquanto que a garrafa branca, ela vai absorver também, vai aumentar a sua temperatura, mas ela vai refletir parte dessas ondas, tá? Então, comparada à garrafa preta, na situação A, a gente tem que a garrafa preta, a variação de temperatura é maior do que a da garrafa branca, tá? Que eu vou chamar de delta, colocar como T de temperatura. Delta T P, que é a variação de temperatura da garrafa preta, e delta TA, delta TB, que é a variação de temperatura da garrafa branca. Na situação A, a gente tem que a variação de temperatura na garrafa preta é maior do que a da variação de temperatura na garrafa branca, tá? Então, na letra A, ela fala que é igual. Falso, não é igual no aquecimento, tá? Então, A, falsa. B, maior no aquecimento, verdadeira. C, menor no aquecimento, não. D, maior no aquecimento, verdadeira. E E, maior no aquecimento, verdadeira, tá? Então, na situação A, onde a lâmpada está ligada, a garrafa preta ela vai aquecer mais, ou seja, vai variar a sua temperatura mais do que a garrafa branca, tá? Agora, vamos olhar segunda situação. Alguma dúvida aqui nessa parte, situação A, com a luz acesa? Por que a garrafa preta esquenta mais do que a garrafa branca? Não? Então, bora lá. Luz apagada. A gente não tem nada disso aqui acontecendo. Esquece esses raiozinhos que existem, tá? Acho que dá para apagar? Não. Então, a gente não tem esses raiozinhos ocorrendo. Ou seja, a gente está com aquela temperatura que estava acumulada, a gente está mais quente do que o ambiente, tá certo? Então, o que vai acontecer? A gente vai passar a nossa temperatura para o ambiente. E a que taxa a gente vai fazer isso? Se a garrafa preta ela está muito mais quente do que o ambiente, ela vai passar a sua temperatura para o ambiente da mesma forma com que ela recebeu, muito intensamente, tá? Enquanto que a garrafa branca, ela reteve menos temperatura do que a garrafa preta. Então, ela vai passar a sua temperatura pelo ambiente menos intensamente do que a garrafa preta, tá? Então, ainda assim, a taxa de variação de temperatura, nossa temperatura aqui vai cair muito mais rápido do que a garrafa branca, ainda é maior do que a da garrafa branca. Então, no resfriamento, situação B, eu vou colocar como calor do preto e calor branco. Tá? Tirei esse Bzão daqui. Vou colocar o B aqui. Situação B. Tá? Luz apagada. A gente tem que a quantidade de calor que a gente vai mandar para o ambiente é maior do que a da garrafa branca. Por conta disso, porque a gente armazenou mais temperatura do que a garrafa branca. Então, a gente vai sim passar mais temperatura para o ambiente do que a garrafa branca. Então, maior. Vamos olhar para nossas opções. B, igual no resfriamento. Exatamente, Vilma. Exatamente. Tá? Porque ele fala assim, atingiu o equilíbrio térmico, tá? Com o ambiente. Então, o nosso corpinho que estava mais quente, ele vai mandar mais calor para o ambiente, tá? Ele vai variar sua temperatura muito maior do que o outro, que emanou, que absorveu só um pouquinho de temperatura, tá? Então, letra B, igual no resfriamento? Não. A gente sabe que ele é maior no resfriamento. D,
menor no resfriamento? Não, a gente sabe que ele é maior no resfriamento, tá? Então, letra correta, letra E. Para o pessoal que foram muitos que colocaram a letra D, conseguiram entender por que é maior no resfriamento e não menor no resfriamento? É que fica com aquela ideia do corpo negro, ele absorve e ele não emana nada, né? Mas aqui tinha que olhar que ele fala que atingiu o equilíbrio térmico. Então, eu voltei para a temperatura que eu estava. Se eu absorvi mais do que a outra, eu variei mais do que a outra, tá? Deu? Todo mundo? Peraí, que vocês colocaram D. Vitória. Deixa eu ver quem mais colocou. O João. O Henrique. Deu? Qualquer coisa eu explico novamente, tá? E agora, o último exemplo, então, já que não tem nenhuma dúvida daquela, FUVEST. Perfeito, Vitória. FUVEST. Então, vamos lá. Eu vou ler com vocês, vou dar os 3 minutinhos e a gente faz. A figura ilustra um sistema de aquecimento solar, uma placa metálica P pintada de preto e em contato com um tubo metálico encurvado, um depósito de água D, um depósito de água D, e tubos de borrachas T ligando o depósito ao tubo metálico, tá? Esses 2 tubos aqui. O aquecimento da água contida no depósito D pela absorção de energia solar é devido basicamente aos seguintes fenômenos pela ordem. 3 minutinhos para vocês. Mais um minuto. Vamos lá, então. O que está acontecendo aqui? A gente tem o Sol lá longeão, a gente tem a nossa placa solar metálica, tá? E todo esse sistema. A gente vê que esses tubos, eles estão ligados diretamente a essa placa, tá? Então, o que está acontecendo? O Sol lá longeão está iluminando a placa. O processo do Sol iluminar a placa, a gente já conhece. Vou colocar como 1. Quem é o 1? É a radiação. Ou irradiação, tá? É a mesma coisa. Irradiação. Perfeito? Eliminamos eliminamos essa e essa. Segundo passo, o que está acontecendo? A placa está em contato direto com esses filamentos, tá? Então, ela aquece diretamente. E esse processo de aquecimento da placa para esses tubos é pela condução, tá? Então, a gente tem 2 aqui, condução. Porque a placa está ligada diretamente a esse tubo metálico, tá? Então, a gente tem a condição, ela é feita desse jeitinho, a energia da placa vai passando para o tubo. E conforme o tubo aquece essa água que está passando aqui, a água mais densa, o que acontece? Ela aquece, ela fica menos densa, tá? Então, a água quente, ela tende a subir, tá? Aqui a água quente está subindo, 3, e a água gelada está descendo, tá? Ainda é o processo 3. E esse processo a gente vai criar essa corrente de água quente, água fria, água quente, água fria. A gente conhece,
que ela é quem? A convecção, tá? Por meio da convecção. Então, a ordem é o quê? Irradiação, condução, convecção, tá? Letra B. Perfeito? Para quem colocou a letra E, conseguiu entender o porquê? Aqui era mais chatinho de visualizar o que está acontecendo, né? Porque ele não explica nada, ele só dá os objetos e fala o que acontece. Mas era dessa maneira para olhar. O Sol aquece a placa aquece os tubos, e os tubos, a água de dentro, aquece a outra água do tanque, tá? Ok? Foi? Então, o conteúdo da aula de hoje foi esse, tá? Sobraram 5 minutinhos para vocês tirarem dúvidas. Eu ainda não consegui falar sobre a pressão, tá? A influência da pressão na temperatura. Mas aí eu deixei esse tempinho final para a gente marcar o nosso simulado, tá? O simulado eu vou fazer de uma maneira mais correta. Por quê? Porque quando a gente está se prestando um vestibular, a gente tem a responsabilidade toda ali, a gente tem todo um compromisso, tá? Então, os simulados não podem ser abandonados, ficar postergando, joga para frente, não. Tá? Eu vou deixar ele com um tempo limite de 1 semana. Eu acredito que é um tempo muito bom para vocês fazerem a prova, porque vai incluir o final de semana e o restante dos dias da semana para quem estuda, tá certo? Então, eu abro ele, por exemplo, numa sexta-feira e fecho ele na outra sexta-feira, tá? Eu só não consegui falar sobre a influência da pressão, mas eu não vou colocar no simulado. Então, o nosso simulado vai abrir nessa sexta-feira e fechar na próxima sexta-feira, tá? Eu aviso vocês tudo bonitinho. Para quem não tá aqui no grupo, eu mando lá no grupo do WhatsApp, tá? E eu coloquei a lista da aula de hoje já no Drive, o gabarito também, a aula eu já vou colocar agora, tá certo? Então, fica marcado o nosso simulado para a próxima sexta-feira. É claro que se alguém tiver qualquer dificuldade e não conseguir fazer, é só me mandar mensagem e eu aumento. Mas tentem fazer dentro desse prazo, tá? Porque o simulado é uma coisa benéfica para vocês, tá bom? É um treinamento que vocês têm para a prova. A gente já está na metade do ano. Então, tem que aumentar a quantidade de exercícios de fazer, não pode abandonar a matéria, tá? Eu sei que é muita pressão, é muita coisa horrível assim em cima, ainda mais esse EAD terrível, a pandemia aí fora, mas é uma maneira de vocês também se manterem focados nisso, tá? Então, dá um gás final agora, tá? Já estamos na metade, tá bom? Então, façam um simulado, não conseguiu entender, manda mensagem, poxa, prof, não consegui entender, me explica de novo, por favor. Explica de novo o conteúdo, explica o exercício, explica 500 vezes. Estamos aqui para facilitar o caminho de vocês para entrar na universidade, tá? E passar por essa fase horrível que é o vestibular, tá bom? Então, a aula de hoje foi essa. Eu libero vocês 2 minutinhos antes. Se alguém tiver qualquer dúvida, é só mandar.